Você já parou para pensar que muitos dos pensamentos que surgem na sua mente podem ser mais do que simples reflexões? Eles podem ser direcionamentos, respostas ou até convites para transformar sua vida. Muitas vezes, estamos tão imersos na correria do dia a dia que não percebemos quando Deus está nos falando, através desses momentos de reflexão. Ele usa pensamentos para nos orientar, corrigir e nos inspirar, mesmo nas situações mais comuns e inesperadas. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus trabalha de maneira sutil, mas poderosa, para comunicar verdades que podem mudar a sua forma de enxergar o mundo e sua própria jornada. Cada ensinamento que você ouvir aqui foi pensado para abrir seus olhos e sua mente, mas o último, o mais importante de todos, pode ser o que vai fazer você repensar completamente sua conexão com Ele. Se você acredita que seus pensamentos podem carregar mensagens transformadoras, comente a palavra ouvir aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão ajudar você a crescer na fé e no propósito. Vamos começar. Número 1. A voz que surge no silêncio da incerteza. Você já esteve em um momento onde o mundo ao seu redor parecia insuportavelmente ruidoso, mas ao mesmo tempo, tudo dentro de você clamava por silêncio? É nesse espaço, onde as respostas parecem inalcançáveis, que algo especial pode acontecer. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas um lugar onde o inesperado pode ganhar vida. Elias, o profeta que enfrentou reis e desafetos, experimentou esse tipo de revelação. Ele não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro tranquilo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, está escrito que foi nesse murmúrio suave que Elias percebeu algo maior do que ele mesmo. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Imagine a sua mente como um grande oceano. Em dias de tempestade, as ondas são altas e violentas, impossibilitando qualquer visão clara das profundezas. Mas, quando a tempestade se acalma, o que antes era invisível, agora aparece em toda a sua nitidez. Assim, são os pensamentos que Deus inspira. Eles não competem com o ruído ao nosso redor, mas se tornam claros quando aquietamos nosso interior. Esse silêncio não é fácil de alcançar. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, a produtividade e a conexão constante. Mas Deus não grita, Ele espera. O silêncio é, muitas vezes, desconfortável porque nos coloca diante de nós mesmos. Elias fugiu para o deserto não apenas para escapar de seus inimigos, mas para lidar com seus medos e fracassos. Quando estamos em silêncio, nos deparamos com as vozes que nos dizem que não somos suficientes, que nunca seremos bons o bastante, ou que nossos problemas são maiores do que nossas forças. Contudo, é nesse confronto interno que algo extraordinário pode acontecer. Começamos a distinguir entre as vozes que vêm de nós mesmos e aquelas que vêm de Deus. Lembre-se de quando Jesus esteve no deserto por 40 dias. Ele não estava cercado por multidões, milagres ou sinais visíveis. Ele estava em completa solidão, e foi ali que ele enfrentou as tentações e reafirmou quem ele era. O deserto não era um lugar de fraqueza, mas de clareza. E muitas vezes, nossas mentes precisam desse tipo de deserto para ouvir o que realmente importa. O silêncio é o deserto da alma, onde os ecos das distrações se dissipam e as palavras que carregam vida e propósito podem finalmente ser ouvidas. Agora, considere um exemplo mais próximo. Imagine que você está tentando resolver um problema importante em sua vida, talvez uma decisão que afeta seu futuro ou uma relação que parece estar desmoronando. Você busca conselhos de amigos, lê livros, assiste a vídeos, mas nada parece trazer alívio ou clareza. Então, em um momento inesperado de tranquilidade, surge uma ideia. Não uma solução mágica, mas um pensamento que parece diferente de todos os outros. Ele não traz ansiedade, mas uma estranha paz. Ele não exige ação imediata, mas pede reflexão. Essa ideia, muitas vezes, é a maneira como Deus começa a nos guiar. Voltando à história de Elias, o que realmente impressiona é que ele estava exausto e desencorajado. Ele queria desistir. Ainda assim,
Foi nessa fraqueza que ele ouviu algo que renovou sua coragem. Isso nos ensina algo crucial. Não é em nossos momentos de força que estamos mais abertos a ouvir, mas naqueles em que não temos mais nada a oferecer. A fraqueza, paradoxalmente, abre espaço para a verdadeira força. O silêncio da incerteza é como o vazio de uma tela em branco. Ele pode parecer assustador porque nos força a confrontar o fato de que não temos todas as respostas. Mas é nesse espaço que Deus pode começar a pintar algo novo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo descreve uma paz que excede todo o entendimento, algo que guarda nossos corações e mentes. Essa paz não é um sentimento que surge do nada, mas o resultado de percebermos que nossos pensamentos podem ser guiados, mesmo quando estamos no meio de dúvidas. Por isso, não tenha medo do silêncio ou da incerteza. Veja-os como oportunidades para algo maior. Permita-se desconectar do ruído, mesmo que por alguns minutos. Feche os olhos, respire fundo e simplesmente esteja presente. Às vezes, a resposta que você busca não é um trovão que sacode o chão, mas um sussurro que ecoa em seu coração. Número 2. Ideias que vêm com paz no meio do caos. Você já sentiu que sua mente é como uma cidade em hora de pico, cheia de vozes, barulhos e pensamentos que correm em todas as direções? É assim que o caos interno pode nos dominar em tempos difíceis. No entanto, há momentos em que, mesmo em meio a essa confusão, surge uma ideia que traz paz. Uma paz que não parece fazer sentido no meio de tantos problemas. Essa experiência pode ser mais do que uma coincidência. Pode ser o início de algo maior. Paulo, ao escrever aos Filipenses, descreveu essa paz que excede todo o entendimento. No capítulo 4, versículo 7, ele afirma que essa paz guarda nossos corações e nossas mentes. Não é um sentimento passageiro, mas algo que age como uma âncora, mesmo quando as ondas do caos tentam nos derrubar. Mas como podemos identificar essa paz em meio ao turbilhão de pensamentos e preocupações diárias? Pense em uma tempestade. Quando o vento sopra forte e as ondas se agitam, parece impossível que algo esteja tranquilo. No entanto, no fundo do oceano, há calma. A superfície pode ser violenta, mas nas profundezas, o movimento é suave e constante. Assim é a paz que Deus traz aos nossos pensamentos. Ela não elimina imediatamente o caos ao nosso redor, mas nos dá a capacidade de permanecer firmes, como se estivéssemos ancorados em algo maior do que nós mesmos. Lembre-se da história de Jesus e os discípulos no barco durante a tempestade, narrada em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Enquanto o barco era sacudido pelas ondas, os discípulos estavam desesperados. Mas Jesus, em paz, dormia. Quando foi acordado, ele simplesmente disse: "Acalme-se", e o mar obedeceu. Assim como naquela situação, a paz que Deus traz não é apenas uma emoção, mas uma força que transforma a nossa perspectiva e nos faz ver que o caos ao nosso redor não precisa dominar o nosso interior. Essa paz pode vir em forma de ideias. Pense em quantas vezes você esteve diante de um problema que parecia sem solução, mas de repente, algo surgiu em sua mente. Uma decisão, um pensamento, uma direção. Pode ter sido algo tão simples. Mas a diferença não estava apenas no que você pensou, mas no como isso lhe fez se sentir. Uma paz inexplicável. Muitas vezes, estamos tão acostumados a viver as coisas extraordinárias que esquecemos do que Isaías, no capítulo 30, versículo 15, escreve: "O descanso é onde está a salvação de vocês, para que o fim da confiança está descansar não significa resistir, mas abrir espaço para que algo maior aconteça. E é nesse espaço que as ideias pacíficas podem surgir, guiando-nos para onde precisamos ir. Considere a metáfora de um corredor em uma maratona. No início, ele corre com energia, movido pela adrenalina e pelo entusiasmo. Mas, em certo ponto, o cansaço começa a tomar conta. É nesse momento que ele precisa ajustar seu ritmo, ouvir seu corpo e encontrar forças que parecem invisíveis. Assim também acontece com nossa mente. Quando estamos exaustos pelo caos,
surge a oportunidade de ouvir ideias que vêm não da pressa, mas da calma que só pode ser encontrada no meio da confiança. Talvez você esteja vivendo uma situação onde tudo parece perdido. Pode ser uma conta atrasada, um relacionamento em crise ou uma decisão profissional que parece impossível de tomar. E então, surge um pensamento que contradiz a lógica do mundo. Confie. Esse pensamento não promete resolver tudo imediatamente, mas traz consigo uma certeza de que você não está sozinho. Isso é a paz operando, guiando você a agir com sabedoria e não com desespero. Lembre-se de que as ideias que trazem paz geralmente não competem com o caos ao nosso redor. Elas aparecem com humildade, como uma pequena chama em uma sala escura. No entanto, essa chama pode ser suficiente para iluminar o caminho. Não é sobre resolver todos os problemas de uma vez, mas sobre dar o próximo passo, confiando que cada passo seguinte será igualmente iluminado. Nosso papel é aprender a reconhecer essa paz. Isso requer prática e atenção. Requer tempo de silêncio, como Jesus fazia ao se retirar para orar. Não é fugir do caos, mas encontrar nele uma oportunidade de conexão com algo mais profundo. Quando isso acontece, as ideias que surgem carregam uma paz que o mundo não pode oferecer, mas que transforma a maneira como enfrentamos qualquer desafio. Essa paz não é passiva. Ela nos convida a agir, mas com sabedoria. Ela nos chama a tomar decisões, mas sem pressa. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há um lugar seguro para nossas mentes e nossos corações. E quando encontramos esse lugar, as ideias que nascem ali têm o poder de mudar tudo. Número 3. O peso de uma decisão que não sai da mente. Você já se encontrou diante de uma decisão tão difícil que parecia ocupar todos os cantos da sua mente? Aquele tipo de escolha que não permite que você descanse, como um peso constante que você carrega, mesmo quando tenta esquecê-lo. Esse tipo de situação pode ser desconcertante, mas também pode ser o espaço onde algo profundo está sendo trabalhado em você. Muitas vezes, essas decisões pesadas carregam um propósito que vai além do que conseguimos ver. Pense em Jonas, um homem chamado para uma missão que ele não queria aceitar. Em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, Deus o chama para ir até Nínive, mas Jonas decide fugir na direção oposta. Ele toma um barco para Tarsis, tentando fugir não só da responsabilidade, mas também dos pensamentos que o acompanhavam. Mas algo curioso acontece. Mesmo em sua fuga, ele não consegue escapar do peso daquela decisão. Uma tempestade surge e ele sabe que sua escolha está no centro do caos. Apesar de sua resistência, Jonas é confrontado com a realidade de que não dá para ignorar o que precisa ser feito. Essa história de Jonas é mais do que um relato de desobediência. É um espelho para as nossas próprias lutas internas. Quantas vezes sabemos o que precisamos fazer, mas hesitamos por medo, insegurança ou mesmo por não querer encarar o que aquela escolha exige de nós. O peso que sentimos não é um castigo, mas um chamado à reflexão. É uma maneira de nos lembrar de que estamos diante de algo maior do que uma simples decisão. Estamos diante de um propósito. Imagine a mente como um campo de batalha. Em um lado está o medo, a dúvida e a procrastinação. No outro está a coragem, a fé e a convicção. Esse conflito interno não é fácil de vencer, mas é nele que crescemos. Quando Jonas finalmente aceitou seu chamado e foi a Nínive, ele viu algo extraordinário acontecer. A cidade inteira se arrependeu e foi transformada. O peso de sua decisão não era sobre ele, mas sobre o impacto que sua obediência teria na vida de outras pessoas. No entanto, esse processo nem sempre é claro para nós. Há momentos em que o peso de uma decisão parece esmagador porque não conseguimos enxergar o que está do outro lado. É como um agricultor que planta sementes, mas precisa esperar semanas ou meses para ver os primeiros brotos. Durante esse tempo, ele pode duvidar se o esforço valeu a pena. Mas assim como a colheita depende do trabalho invisível sob a terra, nossas decisões pesadas muitas vezes geram frutos que ainda não podemos ver. A Bíblia nos dá outro exemplo poderoso em Jesus no jardim do Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 44, vemos Jesus orando com angústia antes de enfrentar a cruz. Ele diz:
Minha alma está profundamente triste até a morte. O peso daquela decisão era tão grande que ele chegou a pedir que, se possível, fosse livrado daquele momento. No entanto, ele também disse: seja feita a tua vontade. Essa rendição não veio sem luta. Jesus enfrentou o peso da decisão com honestidade e coragem, mostrando que até mesmo os momentos mais difíceis têm um propósito que vai além do que podemos compreender. Nas nossas vidas, essas decisões muitas vezes vêm com dilemas práticos. Um emprego que exige que você comprometa seus valores. Um relacionamento que precisa ser redefinido ou encerrado. Uma mudança que parece arriscada, mas que você sente ser necessária. Em cada uma dessas situações, o peso que você sente não é para esmagá-lo, mas para moldá-lo. É no meio dessa pressão que suas prioridades são reveladas e sua fé é fortalecida. Pense em uma balança antiga, onde dois pratos equilibram pesos. Quando uma decisão importante surge, parece que um lado pesa mais que o outro, e nós nos sentimos inclinados a desequilibrar, mas é nesse momento que precisamos pausar e avaliar o que realmente importa. O peso da decisão muitas vezes está relacionado ao impacto que ela terá, não apenas em nossa vida, mas na de outros. Jonas descobriu isso em Nínive, Jesus mostrou isso na cruz, e você também verá isso nas escolhas que fizer.